iniciando a nossa Semana Santa com a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus. Domingo de Ramos. Hosana Hosana A. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jerusalém se agitava, pois ali, através dos seus portões, entrava Jesus, sendo saudado e acolhido como rei. Mas ele não veio montado no cavalo, mas sim no jumentinho, para mostrar que Deus se fez pobre. Como diz São Paulo na segunda leitura, esvaziando-se de si mesmo. Ele se fez um de nós e aceitou a morte e a morte de cruz. Nós vimos um Deus que vem ao nosso encontro e vem para nos salvar. Este é o grande propósito que nós devemos ter em toda a Semana Santa. Contemplar o Deus que vem para nos salvar. E a maneira que Ele vem para nos salvar é aceitando a morte e a morte de cruz. Sofrimento e abandono. Nós ouvimos o Evangelho de hoje resumido, né? Porque como nós estamos fazendo a transmissão e sabemos que muitos estão acompanhando pelos celulares, é complicado ficarmos muito tempo, né? Vendo pela telinha. Seria bom se estivéssemos aqui na nossa casa, na nossa igreja cheia. Assim como estão os mercados durante esses dias, abarrotados, nós poderíamos estar aqui para acolher e para entender essa mensagem de Deus. Ele veio para nos salvar. Nós contemplamos nessa celebração do Domingo de Ramos a figura de Jesus, que diante das acusações, ele não se revolta, mas ele silencia. O silêncio de Jesus é o silêncio de quem de fato confia em Deus. Muitas vezes temos dificuldade em silenciar, porque assim como somos também ameaçados quando o rei diz para o povo: que vocês querem que eu faça com o rei dos judeus? E eles tornaram a gritar: crucifica-o. Pilatos pergunta: mas qual mal ele fez? E eles, porém, gritavam com mais força: crucifica-o. Por que será? Alguns versículos atrás, Pilatos sabia que Jesus tinha sido entregue nas suas mãos pelos os sumos sacerdotes por causa da inveja. E Pilatos ainda tenta, né, de certa maneira, fazer ali a política da boa vizinhança, tentando agradar a uns. Parece que alguma coisa semelhante aos dias atuais, querendo agradar a certos grupos. E Pilatos diz: mas que mal ele fez? E eles continuaram gritando: crucificam-o e soltem Barrabás. Trocaram Jesus por um assassino. Jesus foi trocado pelo assassino. E Pilatos sabia que aquele assassino tinha feito. E também sabia o que Jesus não tinha feito. Mas mesmo assim, para agradar a uma parte, ele soltou Barrabás. Meu Deus, esse é o grito que nesse dia nós devemos também externar. Por que nos abandonastes? Mas não há um abandono de Deus, mas o nosso abandono de ti. Porque nós não temos a fé que teve esse soldado, esse oficial romano, que no finalzinho do Evangelho, que é a palavra central desse Evangelho, na verdade, este homem era o Filho de Deus. Nós queremos reconhecer esse Filho de Deus, esse Deus que veio para nos salvar,
quando nós o contemplamos na cruz. O soldado olhou para a cruz e na cruz viu, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Muitos de nós, em muitos momentos, queremos apenas contemplar e ver Jesus nos seus milagres, naquilo que Ele faz de bom, naquilo que agrada. Mas, adentrando a Semana Santa, somos convidados a conhecer Jesus também na cruz. A diferença é que nós que somos cristãos, vemos na cruz não o ponto final, mas o início da partida para a ressurreição. Jesus veio ao nosso encontro, como já disse, para nos salvar, a tal ponto de permitir que a sua morte fosse para nós um sinal que nós também, para entrarmos na glória da ressurreição, precisamos passar pela morte. No momento em que nós ajoelhamos, quando Jesus deu o grande grito e expirou, nós lembramos aqui, e eu tenho certeza que você em casa também vai concordar comigo, quantos momentos durante este ano ou até nos dias atuais estamos colocando os nossos joelhos no chão e dirigindo o nosso olhar a Deus, e nós também nos perguntamos: meu Deus, por que me abandonaste? Porque nós não somos e não temos condições de compreender a esfera da morte e também do sofrimento. Aliás, nós não gostamos e não queremos sofrer. E é fato, quem quer sofrer? Só que hoje, quando nós contemplamos Jesus, nós entendemos aquilo que o profeta Isaías, porque nós vimos que esse Deus, Ele deu o seu Filho para nos salvar, e Ele abriu os nossos ouvidos, e não resisti, e nem voltei atrás, mas como o servo, como aquela ovelha que vai para o matadouro, assim também foi Jesus no caminho do Calvário, para entregar a sua vida para a salvação do mundo. Estamos diante do grande mistério da nossa fé, de um Deus que se humilha ao assumir a nossa condição humana. E aí São Paulo diz que Ele, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a condição de escravo, e tornou-se igual aos homens, e encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente à morte, e à morte de cruz. Somente um Deus apaixonado é capaz de fazer isso. Quando somos apaixonados, quando estamos apaixonados por uma causa, nós fazemos muitas coisas, fazemos loucuras. É assim Deus. Deus faz essa loucura por nós, ao aceitar que o seu Filho, Jesus, seja crucificado para nos salvar. Mas qual é a condição para que nós sejamos salvos? Que nós olhemos para a cruz, para que nós dirijamos o nosso olhar para a cruz, e na cruz nós possamos encontrar que este Deus não nos abandonou, mas que poderá dizer para nós assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amado irmão, amada irmã, lembramos aqui de tantos irmãos e irmãs que perderam as suas vidas, e tantos outros que continuam também
a oferecer as suas vidas para a salvação dos outros. Ouvimos no Evangelho que os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene a carregar a cruz. Esse jovem, esse homem, que depois do seu trabalho, ao passar pelo episódio, vê Jesus e ele ajuda Jesus a carregar a cruz. E aqui nós queremos lembrar de tantos irmãos e irmãs que durante esta pandemia têm ajudado tantas pessoas a carregarem a cruz da doença, da morte e de tantas outras coisas. Sim, graças a Deus, que Deus continua colocando dentro dos nossos corações esta vontade de poder se tornar próximo, de devolver ao outro a empatia, de colocar-se também no lugar do outro e oferecer os ombros para carregar a vida. Amado irmão, amada irmã, eu quero desejar a você e a toda a sua família uma boa e uma santa Semana Santa. Mas não para ficarmos meditando o passado, mas que nós possamos atualizar no momento presente este mistério de Deus revelado a nós. Não é passado, não é teatro, não é encenações, mas é o próprio Deus que continua a se oferecer por nós. Ficamos comovidos quando vemos cenas de Jesus sendo crucificado, mas não nos comovemos quando vemos os nossos irmãos sofrendo ao nosso lado. Ficamos indignados ao saber que Jesus foi crucificado na cruz, mas não nos indignamos quando vemos tantos irmãos e irmãs que continuam tendo suas vidas crucificadas pelos poderes deste mundo. Talvez seja essa grande experiência que nós devemos fazer durante essa semana. Voltar-nos para o nosso primeiro amor de Jesus que se deu na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.